Não sei se você tem... Começa a usar o ar-condicionado, a gargantinha fica meio avariada. Não sei se você tem dificuldades de manter a disciplina, mas eu acredito que se você não tem hoje, você teve ontem. Em algum momento da sua vida você teve extrema dificuldade de manter a disciplina e, pescando uma palavra do culto de domingo, manter uma rotina. Porque a rotina é um padrão, é uma agenda que você cria, seja você ou aqueles que estão ao seu redor, e te apresentam um padrão de atividades a serem feitos praticamente todos os dias ou dentro de uma semana, em vários dias da semana. Isso é uma rotina, é aquilo que é apresentado como comum ou contínuo nos seus hábitos diários ou na sua vida diária. Mas para a gente manter aquelas rotinas boas e saudáveis, a gente tem que fazer uso de uma outra palavra, que na verdade é um comportamento, mas como palavra, que acaba se tornando o responsável ou a responsável por nos auxiliar na manutenção dessas rotinas, que é disciplina. Disciplina é como se você estabelecesse uma regra para si e impusesse às suas vontades um padrão, que é o cumprimento das rotinas. A disciplina é um combate interno, onde um indivíduo se autocerceia de certos privilégios, a fim de que ele consiga cumprir com aquilo que de fato ele precisa. Por exemplo, se você quer, eu vou fazer 40 anos daqui a alguns dias. Imaginei que isso ia demorar para eu dizer 40 anos, né? Mas está chegando cada vez mais rápido. E é mês que vem, fevereirão, quarentão, né? E eu decidi o ano passado que eu mudaria a minha vida, nos aspectos físicos e de saúde, não estéticos, mas físicos, no aspecto de saúde. Porque eu não quero ser um tiozão, já estou olhando os 60, né? Eu quero chegar igual esses irmãos que tem aqui na igreja, tudo meninão, forte. Eu não quero chegar quebrado, quero estar lá bem em condições. E eu sei que eu não posso fazer isso quando eu tiver com 60 anos, até porque eu não vou ter energia para começar do zero. Então eu fiz o quê? Comecei com 39. Podia ter feito isso com 18, mas com 39. E eu estabeleci certos hábitos e rotinas que deveriam fazer parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Eu comecei a estabelecer objetivos e alvos e me pôr à prova. Como? Me colocando sob o jugo que eu criei, me disciplinando ou me ensinando a algo, mesmo que esse ensino não seja tão bem recebido por mim, mas eu me pus essa responsabilidade, então eu me disciplinei, eu comecei a conduzir as minhas intenções, me baseando em uma rotina agradável, mas que no fim me traria benefícios de saúde, que me permitiriam chegar onde eu desejo, que é numa idade avançada, produtivo, porque eu, no meu coração, acredito que no 15 de fevereiro, finalmente o meu ministério vai começar. Não sei se isso veio da minha cabeça para me convencer, né? Ou realmente veio de Deus essa voz, não sei definir. Se eu falo de mim ou da parte do Senhor, não vou falar que foi de Deus, mas estou acreditando e vamos que vamos nessa missão. E eu comecei a me impor certos padrões. Mudei a minha alimentação, tirei alguns itens das minhas refeições, acrescentei atividades físicas diárias, em alguma proporção, para que meu corpo sempre esteja em constante atividade, fortalecendo ou estimulando o meu organismo. Então eu fiz isso e eu tenho mantido esse padrão, nesse projeto quarentão. Houveram algumas mudanças visuais? Houveram. Mas a principal transformação foi naquilo que a gente chama de rotina, porque a minha disciplina, principalmente no início desse plano, me impôs hábitos que no início não estavam fazendo parte do meu cotidiano,
mas hoje eles são vividos de uma maneira muito natural, sem tanto esforço como eu vivia no passado, ou no início desse projeto. Por quê? Porque quando eu não queria, eu me impunha o querer, ou me obrigava a aquilo, disciplinando as minhas vontades, até que eu me tornasse uma outra pessoa. Só que eu não vou poder agora relaxar nesse processo, eu ainda preciso continuar com o mesmo rigor, para que eu mantenha os resultados, e também me mantenha dentro dessa rotina. Porque no meu caso, eu queria fisicamente mudar, até porque eu tive algumas doenças um pouco sérias, e eu não posso relaxar, eu tinha que ser cuidadoso quanto a isso. E eu percebi que elas me mudaram, melhoraram meu cotidiano, minha rotina, minha vida, meus hábitos. Eu sou muito mais disposto do que eu era, deu um resultado. Mas no início eu tive que me obrigar a algo que eu não queria, para que depois o que eu não queria se tornasse aquilo que eu pelo menos entendesse que aquilo era aquilo que eu precisava, e depois eu aceitasse de fato como aquilo que eu queria, porque depois desse período, muitas coisas que eu abandonei lá no início já não fazem parte da minha vida. Por exemplo, o uso de açúcar, eu não uso mais, para nada. Café sem açúcar, suco sem açúcar, é uma vida muito mais doce do que era quando eu usava açúcar, mas eu tive que aprender a viver assim. A gente faz isso, eu estou dando um exemplo pessoal bem simplista, para você ver que a ideia da disciplina torna o que a gente escolhe como rotina funcional, mesmo que no início seja difícil, porque eu quero tratar de um outro contexto, e apresentar algo que talvez para as igrejas de confissão pentecostal, ou neopentecostal, como quiser chamar, não enxerga, não ouve e muito menos vivencia, que são as disciplinas espirituais. Um cristão, ele é chamado para viver dentro de um padrão. Não vou dizer que nós fomos chamados para viver dentro de uma caixinha, nós fomos chamados para viver dentro de um padrão. E qual é o padrão que nós fomos convidados a viver? Esse padrão é Cristo. Cristo é o padrão, o segundo Adão, por onde o pecado foi tirado do mundo. Ele é a referência para tudo aquilo que nós somos ou deveríamos ser. O apóstolo Paulo, de uma forma muito ousada, ele diz: sejam meus imitadores, e ele acrescenta aqui, o padrão que ele se utiliza, não é de um outro homem, mas do próprio Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele aponta para o padrão. Só que esse processo de imitar, ele não é algo assimilado de forma espontânea. Ninguém se torna como Cristo, ou caminhando em direção a ser como Cristo, simplesmente porque decidiu, hoje eu vou ser igual a Jesus, porque resolvi, vou viver a vida como se fosse Jesus, vou pegar uma roupa diferente, vou colocar aquelas rouponas, as túnicas, e vou andar na rua, sem me estressar com ninguém. Não existe isso. Por quê? Porque a nossa natureza, ela caminha em direção oposta àquilo que Deus tem para nós. Estou falando alguma bobagem? Não, é o padrão. A nossa natureza é o que? Corrompida. O homem é corrompido. O apóstolo Paulo deixa claro que enquanto ele vive em carne, ele vive um permanente conflito entre o que Deus quer e o que a natureza dele quer. A carne milita contra o espírito de forma permanente, porque são naturezas opostas que buscam interesses diferentes. A gente percebe então que o viver simplesmente, ele sempre será tendencioso a uma existência carnal e terrena. Não importa quem você seja, você pode ser pastor, você pode ser líder de alguma coisa, presbítero, diácono, membro de igreja, você pode ser desigrejado, você pode ser o que for. Todo indivíduo humano, ele é inclinado ao pecado, e nós temos que impor sobre os nossos corpos um rigor ou um padrão. E qual é esse padrão? Eu já disse, Cristo é o padrão. Só que da mesma maneira que eu tive que fazer grandes mudanças e me impor a viver certos hábitos,
para que eu pudesse realmente atingir o objetivo que eu tenho, que é ter uma vida madura, mais saudável e funcional, para eu viver de maneira espiritual, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Você prefere tomar café sem açúcar? Eu prefiro, porque você aprendeu a tomar, porque todo mundo toma com. Você prefere uma barrinha de... Eu compro muito doce sem açúcar, nem parece doce, mas existe, né? Os dietéticos, até para pessoas que têm questões de doença, eu compro porque é menos doce, e para mim é melhor, eu prefiro o sabor. Ou você gosta de um quindim suando açúcar naquela gema de ovo? Você prefere o quindim hiper doce do que um docinho. O que eu como muito, o que é mesmo? É alfarroba. É um trem que eu como bastante, alfarroba. Eu gosto. Alfarroba eu como direto, eu gosto. Vende em loja de produtos naturais. Não tem açúcar quase. O docinho que tem é do mel às vezes. E olha lá, glória a Deus por isso. E vamos que vamos. E eu gosto. Meu corpo foi disciplinado. Eu me impus um rigor. Se eu for falar sobre pecado, você acha que eu prefiro viver de forma cristã ou de forma pecaminosa? É lógico que a minha natureza carnal, ela prefere a forma pecaminosa. Por quê? Porque ela traz satisfação para o meu corpo. Não importa qual pecado, sem rotulá-los, todo indivíduo tem como predileção, prazer, desejo, vontade, gosto, viver de uma maneira oposta à vontade de Deus. Todo ser humano caminha de maneira oposta, somos opositores da vontade de Deus. Consequentemente, a nossa história sempre vai viver e vai ser conduzida de uma maneira diferente daquela que Deus tem para nós. Só que se eu me converti, eu vou entrar num problema. Como é que eu vou viver a vontade de Deus, se o meu corpo deseja viver uma vontade oposta ao Senhor? É fácil de resolver, pastor. É só todo dia eu mentalizar que eu sou crente, eu sou da igreja tal e eu não posso envergonhar Jesus. Não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que colocar a sua vontade ou o seu corpo debaixo de uma autoridade. E a disciplina, ela vem para ser essa autoridade. Por isso que dentro dos padrões bíblicos, que a gente ouve muito nas igrejas históricas, o termo disciplina espiritual, você observa que existem comportamentos padrão que devem ser adotados e praticados por todos os cristãos, se eles desejam de fato viver conforme a vontade de Deus. Porque dentro desse grupo de comportamentos, a gente vai ver, por exemplo, oração. Oração é algo que eu faço na igreja? Não, oração é algo que eu faço. Outro hábito, leitura bíblica. A Bíblia eu leio apenas quando eu vou à igreja, ou a Bíblia deveria ser algo a ser lido todos os dias? A Bíblia deveria ser lida todos os dias. Jejum, todos os dias. Não, perdão. Jejum sempre que possível. Uma vida piedosa, todos os dias. Existem padrões que eu devo inserir na minha rotina e que se tornam elementos de composição da minha vida espiritual. Estão comigo? Só que a gente se depara com um problema. Novos modelos teológicos sobre a graça, que não são novos, mas reciclados, dizem que todos esses comportamentos são legalistas e não revelam a verdadeira graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus te perdoa e te exime, te libera, te desobriga de qualquer tipo de conduta que te santifique, porque a graça já foi suficiente para te santificar. Só que quando a gente ouve essas afirmações, normalmente alguém que não tem por hábito o estudo bíblico e a leitura constante, que é um problema, e depois disso a gente nota uma outra questão. Ela às vezes se apropria disso como uma forma de se proteger no que diz respeito às suas vontades e desejos, da manutenção de determinados tipos de comportamento, que vão continuar sendo vividos,
sem que haja uma responsabilidade, porque isso não quer dizer nada. Deus te perdoa, vida que segue, amém, glória a Deus por isso. Mas não, se a gente acreditar que qualquer tipo de experimento comportamental, por exemplo, oração, jejum, eles são banalidades que não representam a graça de Deus e nem apresentam de fato aquilo que a gente pode viver como santidade, a gente na verdade nunca vai experimentar a vontade real do Senhor, que acontece em Romanos 12 como citação, falando sobre a mudança do nosso entendimento. Por quê? Porque a conversão como reconhecimento de Cristo como ser divino e perdoador, ele é o ponto de início para o processo de regeneração que a gente vai viver durante toda a nossa história. O que ocorreu no momento do reconhecimento de Jesus foi perdão de pecados. A regeneração do indivíduo é um processo que se dá em todas as esferas da nossa existência. Nós vamos mudar os nossos padrões éticos, nós vamos mudar os nossos padrões sociais, nós vamos mudar os nossos hábitos, costumes, gostos, rotina, tudo isso a partir da prática do Evangelho ou da prática da fé, que se dá como? Na aplicação de padrões. Então você já ouviu a Bíblia citar, por exemplo, nos Evangelhos, que Cristo indicou aos seus discípulos que no momento, que ele ia ir para o céu, para a assunção de Jesus, que eles deveriam ensinar a novos convertidos a guardarem tudo aquilo que ele havia lhes dito, amém? Jesus falou isso para a galera, falou: galera, agora vocês vão evangelizar e vai ensinar a galera, não apenas sobre o Evangelho que salva, mas guardar aquilo que se aprendeu. Quando fala guardar, é proteger, velar ou mesmo praticar. A guarda é também a prática diária e não apenas a proteção. Então, os discípulos foram orientados a ensinar novos discípulos sobre quem era Jesus, que ele redimia, e depois uma vida de redenção, ou uma vida de regeneração, uma vida onde eles passariam por um processo contínuo de mudança, metamorfose, metanoia, mudança de pensamento, até que nesse processo contínuo houvesse uma assimilação integral de quem é Cristo. Ou seja, as práticas da disciplina espiritual é uma maneira que a gente vive o Evangelho diariamente, a fim de que no processo haja uma assimilação cada vez maior, até que a gente se torne de fato um espelho que reflete Cristo na terra. Isso é gradativo e contínuo. Então Jesus sabia que os discípulos não poderiam ficar apenas à mercê da mensagem que perdoa. Eles deveriam se tornar praticantes dessa mensagem, porque Jesus não disse apenas que perdoaria. Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, existe lá o nosso texto de Levítico. Quando você vê Jesus ensinando no monte, ele vai lá, ensina a oração do Pai Nosso, ensina todos os padrões, as bem-aventuranças e tudo mais. Aquilo é o nosso código legal de comportamento. Exatamente como no Antigo Testamento para o povo judeu, nós temos um dentro do Sermão da Montanha. E ali não era apenas sobre Jesus te ama e eu também, Jesus te perdoa e eu também. Existem padrões a serem vividos, que deveriam ser respeitados e tornados parte da nossa rotina. Por quê? Porque essa disciplina nos leva a uma experiência mais profunda e produz como resultado uma mudança interior que se apresenta através do nosso exterior, aonde? Nos nossos comportamentos, hábitos ou costumes. É isso que nós deveríamos reconhecer. Mas vamos lá, você leu a Bíblia hoje, ainda não citei nenhum versículo para que você abrisse. Não me responda. Você já meditou na palavra hoje? Não me responda. Você orou em algum momento do seu dia, antes de vir a essa igreja, uma oração sincera, verdadeira, honesta? Não aquela, obrigado Jesus pelo dia, me ajuda aí que eu quero vender um monte de carro, e foi para a concessionária trabalhar. Essas não valem. Uma oração que você sentou e dialogou com Jesus. Pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Aí há o detalhe, a experiência com o Senhor
não é quantitativa, é qualitativa. Se você pode ter momentos de 5, 10 minutos de contemplação e oração genuína, viva esse momento. E fale do fundo da tua alma. Porque tem gente que não consegue orar 5 minutos. Parece que faltam palavras, outros nem 10. Tem gente que ora horas e não tem dificuldade. Mas se você entende que isso é uma experiência que deve ser produzida diariamente, reproduzida como parte do seu cotidiano, 5 ou 10 minutos indifere, porque você faz isso todo dia. Agora me coloca 10 minutos de oração todos os dias. Quanto tempo você orou, por exemplo, em um mês inteiro? De 31 dias. Você orou 310 minutos. Agora me fala, quantas horas você orou? Se uma hora tem 60 minutos, 120 minutos, 2 horas. Você orou muito tempo. Isso porque eu estou falando de uma oração de 10 minutos. Fora os outros momentos que você tem. Agora me fala, você de alguma forma teve um tempo de adoração a Deus hoje? É estranho a gente falar que o diabo é forte. E no nosso meio é muito comum. Ai pastor, o diabo é forte, ele vem, a gente treme na base. Ou às vezes é difícil quando a gente está buscando a Deus. O problema é que talvez a gente não esteja buscando a Deus da maneira que deveria. Porque se a experiência com o Senhor é diária e contínua, você vai ver que você vai desfrutar de coisas maravilhosas e grandiosas se você entender o conceito da disciplina. E eu nem quero abordar cada um das disciplinas. A gente vai fazer isso de uma série, transformar essas quartas-feiras numa série de pregações sobre a disciplina cristã, e a gente vai abordar cada uma de forma específica. Mas hoje, para te provocar a considerar o seu hábito diário, o seu comportamento, é importante perceber que Cristo não é um elemento central na sua existência. Quando você não tem a disciplina de ler, orar, ouvir a palavra, você não lê, pastor, posso ler livro? Esquece, a gente está falando da palavra. Se você lê um livro cristão todo dia e não lê a Bíblia, ele não substitui. A leitura de um livro cristão é ótima, a leitura da Bíblia é perfeita. Você tem que ter tempos de leitura bíblica e meditação e tempo para ler um livro cristão, que vai te ajudar no processo. Até porque livros são pontos de vista, e a Bíblia é a vista de Deus. Um livro te ajuda a entender o que está escrito, mas a gente tem que entender que livros não são substitutos. E o mundo evangélico cristão produz livros a rodo. O que nós não podemos é confundir. Eu tinha um hábito de leitura fora do ambiente cristão. Agora eu leio muitos livros. Tem livro que é heresia, e você, por não conhecer a Bíblia, vai ler esses livros e acha que é verdade. Você percebe que existe uma falta de compreensão. Não, pastor, você não jejua? Não jejua, por que você não jejua? Não jejuo porque eu não consigo, não jejuo porque não deu, não jejuo porque eu estou fazendo dieta, não jejuo porque eu quero, sei lá, ficar musculoso. Cada um tem a sua desculpa. Mas quando a gente começa a observar comportamentos que em detrimento da disciplina cristã se tornam mais importantes, me perdoe, você está esfriando na fé, você está abandonando a perspectiva da eternidade e não percebe. Há quanto você não lê? Eu ouço Bíblia, esquece, leia. Se force, não, porque é mais rápido eu ouvir. O quanto você consegue? Eu consigo gravar mais ouvindo. Você tem que parar, ler e meditar. Se seja um versículo, 2 versículos, um capítulo, isso tem que se tornar parte, ruminar dentro do seu ser, porque isso gera vida em abundância. Ou seja, nós somos chamados para ter um padrão, e esse padrão só vai se tornar possível através do que chamamos de disciplina cristã. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia agora, sim, em 2 de Coríntios, capítulo 7, no versículo 1. Não tem aí, se você consegue ressuscitar computadores, fala com o Jorginho, levanta a mão aí, Jorginho, se você tem alguém com o dom de ressuscitar computador aí, fala com o Jorginho, que é o líder do Data Show ali, e ajuda o menino que ele tentou, não conseguiu. Oremos, né? 2 Coríntios 7:1 diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito,
O texto de 2 Coríntios 7 diz, eu vou ler só esse trecho por enquanto, ele fala que a gente tem uma promessa. Qual é essa promessa? Você vai lá ler no capítulo 6, diz respeito à salvação, à eternidade, vida com Deus, caminhar com o Senhor e a eternidade. Ele fala, tendo em vista tais promessas, tendo em vista tudo aquilo que Cristo falou que nos daria, a eternidade e a salvação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Ele apresenta, na verdade, dois ambientes imundos, tanto a tua carne corrompida, até mesmo o teu espírito, e ele não está errado. O nosso espírito não é puro. Por quê? Porque o Senhor nos deu um espírito vivificante. O Espírito Santo é espírito vivificante, ele vivifica o nosso espírito morto. Se ele estava morto, era imundo, e ele estava morto porque morreu? Não, ele estava morto porque estava no pecado, ou inclinado à satisfação da própria carne. Então nós vivificamos o espírito. Por isso que o texto pede para que a gente se revista do homem interior, que é o do espírito vivificado, E minúsculo, nosso espírito, para que ele se sobreponha à nossa carne, para que vivamos completamente a vontade dele. Estão comigo, amém ou não? Tá tudo bem? Glória a Deus, né? Aí o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu aos Coríntios, ele termina o texto dizendo, aperfeiçoando a santificação. E nesse ponto a gente percebe que santificação e salvação não podem ser vistos de forma igual. A ideia é, salvos pelo sangue, santificados para a eternidade, mas essa santificação fala mais sobre o processo regenerativo, que é a mudança de caráter, de mente, transformação de entendimento. Então ele te chama a aperfeiçoar algo. Por quê? Porque no momento da sua conversão, sabe o que ocorre? No momento da sua conversão, você tem o privilégio de descobrir que você não prestava. É isso? É, basicamente. A gente se converteu, glória a Deus, Jesus me ama. Só que se você parar 5 minutos para pensar, tá bom, mas Jesus me ama, isso é bom. Jesus me perdoa, isso é ótimo. Jesus me lava, isso é maravilhoso. Mas ele me perdoa do quê? Do pecado que você cometeu. Ele te lava do quê? Da sujeira que você possuía. Logo, você não era boa coisa. Então, meu Deus, tem um monte de coisa para ser ajustada aqui. Tem um monte de coisa para ser ajustada. Aí começa o que? O processo de transformação ou o aperfeiçoamento da santificação que você recebeu. E aí ele indica qual é o padrão. Cristo, mas o que te move? O temor ao Senhor. E o temor ao Senhor também é visto como a fonte do quê? Temor, ele gera o que para nós? Sabedoria. Temor gera sabedoria. Agora me fala, por que temor gera sabedoria? Porque todo indivíduo que tem temor considera a sua vida a partir do relacionamento que ele tem com Deus. E o que o rei Davi falava? Ele escolhe arrazoar com Deus, discutir, debater, perguntar, questionar, para que Deus o encha do quê? De sabedoria. Então aquele que teme ao Senhor, entendendo que temor é um princípio de sabedoria, ou aquilo que dá início, ou que compõe uma mente sábia, todo indivíduo que é exposto a uma relação com Deus por meio do temor, ele escolhe viver dentro daquilo que é o padrão Cristo, e ele coloca o seu corpo e a sua vontade em submissão. Tá bom, mas como é que eu faço isso? Disciplina cristã. E eu vou citar elas todas, sem desdobrar todas, que daí a gente não ia ter tempo hoje, mas fica tranquilo que eu vou te falar quais são. Mas você percebe que eu preciso colocar um padrão disciplinar, e eu tenho que escolher tornar isso parte do meu cotidiano, porque é o que vai me dar aquilo que eu desejo. Quem aqui tem dificuldade para vencer um pecado? Não precisa levantar a sua mão. Por que está difícil vencer? Porque o pecado ele ainda é dominante na sua vida. Essa é a razão. Porque a Bíblia fala que a gente serve àquele que nos domina. Então, se o seu pecado é dominante, você vai viver conforme o seu pecado. Você não vai conseguir não viver conforme o pecado, porque ele te domina. Ele é um Deus para você. Porque, eu já preguei há muito tempo sobre isso, mas por que a gente não acredita que existam outros deuses? A gente, como cristão, a gente só existe um Deus, não existe mais nenhum Deus na face da terra. Por quê? Porque todos os outros deuses
na verdade, são expressões da própria ganância humana e dos pecados que possuímos. A demônio não é Deus? Não, demônio é demônio, tem nome, demônio, não é Deus. A forma que se apresenta, a Bíblia diz que ele pode até se transfigurar em anjo de luz, mas ele não é um Deus. Demônio é um demônio. E o que ele faz? Ele alimenta aquilo que a nossa carne cobiça. E aí a gente torna os nossos pecados e desejos os nossos deuses. E aí vem o que? Os demônios para poder alimentar esses deuses. E aí vem com o manjar e a gente cai como um bobo. Mas quando a gente escolhe a disciplina cristã e os padrões bíblicos, a gente faz o quê? A gente coloca o nosso corpo sob sujeição à vontade de Deus. E essa sujeição deveria ser um padrão comum para todo cristão. Por quê? Porque ao definir Cristo como modelo e as disciplinas cristãs como caminho, ou em algumas linguagens, meios de graça, a gente desenvolve nas nossas rotinas diárias, momentos onde Deus é prioridade. E se você coloca Deus em todas essas disciplinas no seu dia, Deus de fato é o centro da sua existência. Amém? O cristão, ele escolheu tornar Cristo o centro da sua existência. Eu já ouvi de tudo nesses tempos de pastor. O que é mais legal é quando a gente propõe um jejum coletivo. E a galera, cada um tem uma desculpa mais mirabolante que a outra. A gente ouve de tudo, que não tem nem fundamentação, mas a pessoa afirma. A gente respeita, porque o jejum, ele tem que ser movido não por imposição, apesar que a gente pode estabelecer jejuns comuns. Deixa à vontade. Jejum coletivo. Mas quando a pessoa vem com as desculpas mirabolantes, você já está ligado. Ih, esquece. Pastor, se eu não comer chocolate, minha pressão vai cair. Eu não consigo viver sem chocolate todo dia. É vício. Provavelmente você não consegue, você está viciado. Tem nada a ver com a sua pressão. Pega a manga bem docinha, vai ter mais açúcar, mas vai ter frutose, que é o açúcar da manga, melhor que esses açúcares velhos que tem nos doces. Não, mas não é igual, eu preciso de chocolate. Eu fui no médico, que médico você foi? No médico. Qual que é o nome do médico? Esqueci. Mas é um médico, já dá carteirada. Mas não é verdade, a pessoa cria um argumento. Porque ela quer se proteger dentro dos seus hábitos e não quer se render a algo que pode produzir nela transformação. A maior forma de nós matarmos a nossa carne, nós calarmos os seus desejos. E o jejum se torna um meio para calarmos os desejos. Qual dos desejos? O mais primitivo que existe: comer. E a gente regula, a gente determina, a gente dita as regras. Isso deveria ser parte comum para nós, mas não é. Por quê? Porque nós não aprendemos a disciplina cristã e nem a colocar o nosso corpo sobre a vontade de Deus, ou as nossas vontades. Nós aprendemos que Deus satisfaz o desejo do meu coração, mas a gente se esquece que Deus, antes de satisfazer o desejo do meu coração, Ele muda o meu coração, para que meu coração seja sujeito à sua vontade. A gente se esquece dessas questões. Abra, por exemplo, em Mateus 28:20, é um texto conhecido sobre a grande comissão, e Jesus diz isso. Se a sua Bíblia tem aquelas falas de Jesus em vermelho, isso aqui estaria em vermelho. Ensinando-os a guardar todas as coisas que os vos tenho mandado. Haviam ordens, padrões, existiam exigências. Jesus queria que eles aprendessem a cumprir aquelas exigências. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus queria que isso fosse respeitado e mantido. Abra a tua Bíblia, por exemplo, em Mateus 7:20, aonde vai se encontrar em um cristão, de fato, a sua verdadeira devoção. A nossa verdadeira devoção, querido, ela não vai se encontrar nas nossas práticas litúrgicas. A nossa verdadeira devoção vai ser encontrada nos frutos que produzimos por meio de uma experiência permanente com Deus. A Bíblia diz em 7:20 de Mateus, que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Mas como eu produzo esse fruto? Você já parou para pensar que a Bíblia afirma que nenhum de nós consegue gerar nada se não estiver em Cristo? Ai pastor, mas diz isso, diz.
sem fora de mim nada podeis fazer. Essa é a afirmação de Jesus. Ele afirma aos seus discípulos, através da parábola. Quando ele ensina a parábola, ele diz: fora de mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar em Cristo para podermos fazer qualquer coisa. Agora me diz, como é que eu estarei em Cristo ainda sendo servo de mim mesmo? Não vai dar. Por isso que Jesus, quando fala sobre questões de natureza financeira, ele fala: é impossível servir a dois, porque há de agradar a um e desagradar ao outro. Amém? Estamos juntos? Se eu vou agradar um e desagradar o outro, quer dizer que eu tenho que definir a quem eu quero agradar, e a partir daí, adotar na minha vida hábitos, costumes, comportamentos que agradam a quem eu defini como Senhor. Por isso que a ideia, ainda vou te dizer quais são as disciplinas, da disciplina cristã, porque elas vão se tornar meios que nos levarão a Cristo, no sentido de nos manter ligados a Ele, para que nessa conexão possamos produzir frutos. Quais serão eles? Também é uma pregação muito antiga da Avenida da Praia, mas eu te provoco a pesquisar isso na Bíblia. A Bíblia fala de vários frutos, e não apenas do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um, tem vários outros na Bíblia, frutos que nós produzimos. O fruto do Espírito, nós produzimos frutos de arrependimento, nós produzimos frutos de obras, existem outros frutos em nós. Jesus usava muito a linguagem rural ali, por conta do perfil de pessoas a quem ele ensinava. Então existem uma variedade de frutos gerados em nós, só que não importa agora saber quais são os frutos. Ô pastor, fala aí, fiquei curioso, lê lá na sua casa, bota no Google, quais são os frutos, aí vai te ajudar. Mas o ponto essencial aqui do entendimento é: nenhum deles, não importa quais sejam, será produzido sem que eu esteja conectado em Cristo. Se eu cortar a conexão, eu produzo? Não, eu seco. Se eu me ligar a Jesus, eu produzo. O Gu é Jesus nesse momento, e eu sou um ramo. Eu vou me conectar a Ele como enxerto, porque fui enxertado, e esse enxerto vai fazer de mim capaz de produzir coisas que eu antes não poderia fazer sozinho. Jesus deixa claro: fora de mim nada podeis fazer, porque eu tenho que me conectar a Ele. Mas Jesus me conectou por meio da salvação, mas Ele também fala que o ramo que não dá fruto vai ser cortado e jogado no fogo. Se o ramo que foi enxertado não produzir fruto, ele vai ser tirado. E para eu produzir fruto, eu tenho que tornar Cristo o centro, tenho que me alimentar exclusivamente dele. Só que a gente está no mundo, e é mais fácil a gente tender a se comportar como o mundo. Um exemplo básico: você foi chamado a perdoar alguém. Dependendo da circunstância, você não vai perdoar. Por quê? Porque você usa conceitos do mundo para definir a quem você deve ou não perdão, ou no sentido de estender graça. De onde veio a ideia de que você pode selecionar quem você perdoa? Do mundo, não foi do Evangelho. Porque o Evangelho fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, todas as vezes que um irmão vier arrependido nos pedir perdão. Mas é mais fácil alguém te dizer para você: Stephanie, o que a pessoa fez, a Isa fez para você é inadmissível. Jesus sabe teu coração, não perdoa não. Jesus vai entender você? Não vai entender nada, até porque Ele morreu por nós quando éramos pecadores. Se Ele morreu por nós quando éramos pecadores, quer dizer que a gente não tinha se arrependido. Se a gente não tinha se arrependido e Ele perdoou a gente, não vem falar que Jesus entende, porque não entende nada. Mas se ela não viver a disciplina bíblica, cristã, real, genuína, ela vai acreditar. Tem um cara famosão de internet que está enfiando os negócios de Bíblia lá nas palestras motivacional dele, e o cara metendo louco lá, falando um monte de coisa. Aquilo é mundo, não é evangelho. Vocês foram chamados para reinar. É uma das frases. Quando ele falou isso, eu falei: parei, até sei que livro ele leu já. Eu nem continuei ouvindo na casa papagaiada. Vocês foram chamados para reinar na terra. Ó a incongruência. Jesus
quando estava preso, ele disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos viriam e me libertariam. Ele já falou que não é dessa terra. Então, se Jesus, que é Jesus, já afirmou que nosso reino não é desse mundo e que a gente não foi chamado para reinar nessa terra, como é que um maluco desse fala que a gente foi chamado para reinar aqui? Porque ele se move a partir de perspectivas naturais. Ele lê o evangelho não como um espiritual, ele lê o evangelho como um carnal, e ele vai interpretar carnalmente. Então ele não conheceu a Cristo, ele entendeu o texto e o aplicou à sua conveniência. Não é bem o que ele quis dizer aí os defensores, mas se você for fazer uma análise crítica teológica, ele falou bobagem, é uma heresia. Mas a gente só tem compreensão disso quando a gente tem conhecimento bíblico e se move pelo Espírito. Por quê? Não é ótimo você ouvir que você foi chamado para reinar nessa terra? Não é ótimo você saber que Cristo quer que você seja rico, famoso, próspero? Mesmo que essa prosperidade diz respeito à sobra de dinheiro, fartura de bens, e a prosperidade do Espírito não tem nada a ver com fartura de bens, tem a ver com ausência de necessidades. Fartura bíblica não é o quanto eu tenho que me sobra, é o quanto não me falta. Entretanto, esses conceitos mundanos, eles entram livremente na igreja. Por quê? Porque a igreja não aplica ou adota princípios de disciplinas espirituais. Por que que conceitos de coaching e autoajuda fazem parte das pregações? Por que que afaga o ego da galera? Porque é bom ouvir que você é especial, que você é amado, que você é maravilhoso, que Jesus entende, que Ele quer pegar você no colo, que você é o centro da vontade de Deus, e todos os outros tipos de papagaiada, não bíblicas. Porque é ótimo ouvir isso. É prazeroso, é satisfatório, mas não é espiritual, não é bíblico, não é verdadeiro, não é genuíno. Não foi Deus que nos deu, não é aquilo que a Bíblia ensina. Mas eu só acredito por quê? Porque eu não conheço. Todo presbítero deveria dominar a Bíblia, todo diácono deveria dominar a Bíblia e ser cheio do Espírito. Por exemplo. Pastor, mas não tem chamado de mestre, esquece, não está falando se você vai ensinar alguém, você tem que dominar o texto. Eu não leio, se você não lê tem que começar. Ah, pastor, o que mais? Você tem que ser cheio do Espírito. Você ora, não ora todo dia, está errado, tem que orar todo dia. Tem que ser cheio do Espírito. Pastor, mas isso vai se tornar uma religião para mim, isso vai virar automático, eu vou parar de fazer isso de verdade. Se você vai parar de orar todo dia e vai perder o valor da tua oração, o problema está em você, em não orar todo dia. Porque aquele que contempla a Cristo fica impressionado com a grandeza dele. A sua oração não está passando do teto, o problema é você, não é a tua oração. Se eu me encher de conhecimento, a letra mata, o Espírito vivifica, vou parar de ler a Bíblia. Não, a letra que é o Antigo Testamento, especificamente a lei, ela servia para expor o pecado, para nos mostrar pecadores. E aí veio o Espírito vivificante, que nos deu a vida, mas só foi possível nos dar a vida porque descobrimos que estávamos mortos. A lei cumpriu o seu papel. Então a lei vai te ajudar a entender que você era pecador, estava morto e foi ressuscitado em graça. E aí vai te ajudar a não desviar mais, abandonar a igreja, ir para o mundo, meter o louco. Mas quando você acha que você pode adotar padrões que não estão mais conectados à pureza de Cristo, a um relacionamento pessoal, você vai dar ruim. Por quê? Porque ele já não é o centro, você não mantém disciplinas e você não vive exatamente aquilo que ele tem para você. João 15,5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, estar em mim e eu nele é nos tornarmos um. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus capítulo 11, no versículo 12, pastor, mas como eu vou viver isso? Eu quero que você entenda, o ato da disciplina é um comportamento violento. Vamos usar o exemplinho da dieta, porque todo mundo, não importa quem seja, fez uma dietinha em algum momento. Para você manter a dieta, o que você teve que ser? Você conseguiu manter uma dietinha de boinha? Não, dietinha de boinha. Eu posso comer doce, não tem problema. Não tem problema, você comeu um doce, depois que comer dois, aí veio a ansiedade, aí já comeu 4. Ah, mas só hoje, amanhã você lembrou que comeu 4 do dia.
já é terça-feira mesmo, vou comer todo dia, e segunda que vem eu começo. Aí na segunda você tem ansiedade, come 4, já come 4 semana inteira, nunca começa essa dieta. Aí quando você quer, fala assim, vou começar, hoje é quinta-feira, não interessa, vai ser hoje mesmo. Hoje eu vou começar a minha dieta, não vou esperar segunda porcaria nenhuma, eu não vou comer mais nada, vou no mercado, só compro alface, compro tomate, pepino, um monte de legumes, verduras, carnes magras, frango, né? Que a carne magra, as carnes magras é meio cara. Aí compra as carnes magras, frango, e vida que segue, e pum. Mas hoje é quinta-feira, vai começar hoje. Se não começar hoje, não vai começar nunca. Você teve que ser violento, drástico. A disciplina cristã, ou a vida espiritual, ela pede que sejamos como? Exatamente iguais, violentos, drásticos. Eu nunca vou viver uma vida espiritual sendo devagar. Vamos devagar, Deus vai me entendendo, eu vou entendendo Deus, e a coisa vai acontecendo. Não, eu tenho que ser drástico. Há uma radicalidade na conversão. Há um radicalismo necessário, não com os de fora. E esse já vou ajudar vocês não terem esses problemas. É um erro comum de novo convertido. O novo convertido quer ser tão radical que ele quer radicalizar a vida dos outros. Vocês têm que abandonar o pecado, larga da prostituição, para de beber, para de fumar, para de usar droga, para de tudo, vocês vão tudo para o inferno, seus demoniados. A gente quer impor aos outros os nossos critérios éticos. Só que você tem que entender que você só está fazendo isso hoje porque Cristo te revelou, foi o Espírito, não foi a carne. Se você mete o louco com quem não é crente, ele nunca vai entender e nunca vai se converter nunca a nada. O que me leva a abandonar o pecado é saber quem é Cristo. Porque saber que é errado todo mundo sabe. A lei de Deus está dentro de nós. O que me leva a largar o pecado é saber quem é Cristo. E não que é pecado. Mas o crente novo convertido faz isso. E uns velhos convertidos também. Quer ser radical. Todo mundo tem que ir para o céu. Vou obrigar todo mundo a ir para o céu na base da paulada. Não vai dar certo. O radicalismo não é você meter o pé. Não, Jesus fez. Calma lá. Ele estava no templo. Todo mundo lá entendia o judaísmo. E sabia que não podiam vender dentro do templo. Aí Jesus meteu o pé. Jesus não meteu o pé com a prostituta. Escreveu na areia. Jesus não meteu o pé nos leprosos, ele curou. Jesus não meteu o pé em Jairo. Os doentes a quem Jesus foi, ele tratou em misericórdia. Ele só não foi misericordioso com aqueles que sabiam a lei. Aí ele já falou, e aí tá viajando? E a Bíblia pede para exortarmos uns aos outros quando a gente já conhece. Quando não conhece, é em graça e misericórdia. Por quê? Para que eles venham a conhecer. Tá bom? É padrão. Então a violência aqui não é você enfiar a goela abaixo dos outros, é enfiar na sua goela. Porque todo mundo quer que os outros engulam o brejo, mas estão aí fazendo graça para engolir um sapinho girina ainda. Então a gente tem que engolir os nossos sapos e mudar as nossas vidas e confrontar os nossos pecados, porque essa é a violência do reino. Mateus 11:12. E desde os dias de João o Batista até agora, então inaugurou um negócio diferente ali com João Batista. Se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam. João Batista pregava a mensagem de arrependimento, ou seja, a violência contra a própria vontade. Amém? Só para te ajudar. O que João Batista pregava? O abandono ao pecado para os judeus e para aqueles que estavam passando na estrada. Eles tinham que ser violentos, lutar contra as suas vontades. Essa é a violência do reino, tá bom? É lutar contra as suas vontades. Você só vai vencer essa luta quando você estabelecer padrões de disciplina. Agora eu vou dizer para vocês quais são, se você não conhece. As disciplinas cristãs englobam leitura bíblica. Se você quiser anotar, fica a dica. Ou assiste depois lá no YouTube e anota. Você não vai poder ficar passando toda hora. Leitura bíblica, meditação, oração, piedade, jejum, adoração, culto público, vir à igreja. Você que está em casa e que não tem nenhum problema de saúde, vir à igreja não é optativo. Eu vou ser um bom cristão também, do mesmo jeito, você não vai. A Bíblia nos
direciona a cultos públicos, que é o quê? Se reunir. Não, mas eu estou no público de casa, assistindo pela TV. Não é público como a pessoa que assiste, é público como o culto aberto a todos que querem estar juntos e precisam estar juntos. Fica a dica para quem está em casa, né? Porque fala, eu estou no público, não é público de plateia, é público de ser aberto, todos se reunirem. Culto público, serviço. Vou para a igreja, mas já estou muito frustrado, decepcionado com os irmãos, e eu não vou servir mais na igreja que me feriram. Todos os que ferem, feriram, e os que feriram, ferem. Então, os que feriram foram feridos, e vice-versa. A gente vai ter que aprender aí nesse barco junto, porque o ferro afia o ferro, e é assim que Jesus e Deus quis, e pronto. Não tem muita discussão quanto a isso. Serviço, então, escolha servir dentro de ambientes saudáveis e que tem a ver com que o teu coração se incline e tem prazer em fazer. Então, sirva. Solitude, diferente da solidão intencional, para não viver em comunidade. É momentos de reflexão, que é meditação. Vai lá ter um momento de meditação, pensar, abrir a mente direito. Solitude eu incluo na meditação, que é um momento de pensamento. Vamos lá. Leitura bíblica, meditar no que você leu na Bíblia, oração, piedade, jejum, adoração, culto público e serviço. Fora o culto público e o jejum, todo o resto dá para você fazer todo dia. Se dá para fazer todo dia, faça todos os dias. Porque no fim, essas são ferramentas que a gente vai discutir a partir dessa quarta-feira, e até a gente tratar de todas. E a gente vai entender cada detalhe de cada uma, amém? Para que a gente viva a vontade perfeita do Senhor. E para a gente terminar, Tito capítulo 2, do versículo 11 até o 13, por favor. Olha o que diz o texto. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, do versículo 11 até o 13. Nós temos que viver abandonando a impiedade e as concupiscências mundanas, a nossa carne. Nós temos que viver neste presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Piamente é piedosa. Por isso que as disciplinas espirituais existem, para nos permitir viver dessa maneira, aguardando de maneira esperançosa. Você pode substituir o termo esperançoso como ansiosa. Sabe aquela ansiedade boa, aquela expectativa que você tem, não vejo a hora? A Bíblia nos pede para a gente esperar a volta de Jesus como algo que pode acontecer a qualquer momento, algo que fica de forma inquieta dentro dos nossos corações, aguardando de maneira esperançosa o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor, a gente tem que aguardar esse momento com grande expectativa, alegria e gozo. É isso que deveria fazer parte das nossas vidas, vivendo como se Jesus voltasse a qualquer momento. Pô, pastor, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Por isso que nós temos que viver de maneira disciplinada, orar todo dia, ler todo dia, estar em comunhão com os irmãos todos os dias. Não, eu vou de vez em quando. Quando você começa a ir de vez em quando, quando você começa a ir de vez em nunca, não quero mais servir, quero ficar em casa, quero ouvir a palavra, eu quero ficar aqui só sentado observando, você já está vivendo um processo de declínio e de esfriamento espiritual. Quero um tempo. Nem a sua namorada aceitaria você pedir um tempo, nem seu namorado. Você vai pedir tempo para as coisas de Deus? Seu coração já está inclinado a viver para si. O que você talvez tenha que diminuir é o número de atividades que você executa
dentro dos ministérios. Estou em 5 ministérios, é demais. Casada ainda, sem condições. Mas eu vou nos cultos, tem estudo bíblico, eu vou lá aprender, eu vou participar das atividades da igreja, eu me organizo na minha agenda semanal para eu estar na igreja, ter tempo com a minha família, passear, dar uns rolês. Por isso que a gente tirou as atividades de sexta-feira, quando alguém quiser dar um passeio mais longo, poder fazer isso, volta no domingo, sem dor de cabeça, e tem as atividades para participar. Isso inclui trazer os nossos filhos, isso inclui ler a Bíblia com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a jejuar. Aí, pastor, como? A criança vai jejuar, sei lá, 1 horinha, explica para ele os princípios do jejum, de um jeito que não sofra, só para eles entenderem, é pedagógico. Orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, ser piedoso, dividir bens, propriedades, pertences, tudo isso as nossas crianças deveriam fazer. Piedade não é só ser piedoso com quem passa dificuldade, mas se torna um padrão de comportamento. Você é piedoso com seus irmãos, você tem paciência com os erros dele em relação a você, tudo isso gira em torno do conceito de piedade. A gente vai tratar disso nessa série que começa hoje, as disciplinas cristãs. Te convido a estar conosco durante essas 2 meses quase aí, uns 7 encontros, para a gente poder comungar dessa palavra e dividir ela de forma bem clara nas nossas mentes, para que a gente possa viver isso no nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor possa ter falado com você de alguma forma, e inspirado você a considerar isso e se interessar por isso, e que a partir de agora você busque e queira viver essa verdade de uma maneira completa no nome de Jesus. Amém? Fique de pé no teu lugar, por favor, querido.